Olá, hoje vamos falar da motivação de Brasil e México. Mas antes eu quero te passar algumas explicações para você seguir meu raciocínio. A nossa cabeça, na altura da nuca, nós temos o cerebelo. Vou te botar uma fotografia aqui, olha, dá uma olhada. Esse é o cerebelo. O que é este órgão para o corpo? Ali ficam concentradas todas as atividades que dependem da sua coordenação motora. Se você sabe andar de bicicleta, essa lembrança, essa memória de como se anda de bicicleta, da coordenação motora, está inserida no cerebelo. Então, quando você diz que um jogador não está jogando nada, você está querendo me dizer que o estado de ânimo dele é que está interferindo no cerebelo, onde ficam concentradas as jogadas que ele já automatizou. Você não está me dizendo que ele perdeu a coordenação motora, nem que perdeu o cerebelo. Uma pessoa, por exemplo, que toca piano, e se fica muito tempo sem tocar piano, ela fica destreinada, então ela tem que voltar a praticar para aquecer. Assim, são os jogadores também, não podem ficar sem treinar alguns dias, porque a coordenação motora ela esmorece um pouco. Mas, entretanto, se você está treinando, se você está fazendo o seu papel direitinho, nada influencia a coordenação no seu cerebelo. Então, todos aqueles jogadores, para chegar na seleção brasileira, é porque jogam bem. Todos aqueles jogadores, para serem contratados nos seus clubes europeus, clubes de ponta, é porque sabem jogar. Bom, mas então, o que está acontecendo que muitas vezes eles não fazem um bom jogo? O que atrapalha é o estado de ânimo. Então, os dois primeiros jogos do Brasil, eu falei em vídeos anteriores, estão escritos aqui embaixo, olha, os dois vídeos, que o Brasil estava aquém da coordenação, que o Brasil estava aquém da motivação ideal. Estavam um pouco relaxados, do meu ponto de vista. Entretanto, neste jogo com o México, a seleção entra muito aguerrida, mas um aguerrido muito nervoso. Eu até prefiro esse aguerrido do que uma equipe mais relaxada, até porque o opositor fica com menos espaço para atacar. Isto é melhor, mas em compensação, a influência da coordenação motora no cerebelo, ela fica mexida, ela se desintegra. O cerebelo não consegue atuar adequadamente se tiver um estado de ânimo interferindo nele. E desta feita a seleção entrou muito aflita. Isso se vê inclusive no hino nacional. Alguns meninos, eles se esgoelam, eles parecem que querem buscar um poder extraterrestre, uma ativação extraterrestre. Levando em consideração a defesa, até acho que pode ser interessante para a defesa, mas um excesso de ativação, um excesso de motivação, um nervosismo muito grande, não é interessante. E como é que você percebe isso, que estão aflitos? Você percebe porque às vezes o jogador chuta a gol, às vezes o jogador passa um lance e quando ele não acerta, ele bate na cabeça. Tem jogador batendo na cabeça a cada erro que faz. O que me leva a pensar o quê? Você não sabe trabalhar os erros. Só para você ter uma ideia, eu vi uma entrevista de um desses jogadores que estão na seleção, dizendo que era preferível errar no treino do que errar no dia do jogo. Ora, esse jogador não entende sobre erro, ele não tem pensamentos adequados sobre os erros, porque isso que ele está falando é uma bobagem. E talvez esse jogador, o Marcelo, que bate na cabeça, é óbvio, o que ele faz assim na cabeça? O que ele está falando é, cara, não podia ter errado, essa bola foi onde eu não queria. Ele está se cobrando, e quanto mais se cobra, mais você me mostra que você está alterado no seu sistema nervoso. E alterado você não joga. Eu vou te dar uma pequena experiência para que você possa entender. Olha, faz de conta que esses dois dedos são as suas pernas, tá? E que você vai jogar na seleção, mas que você está muito tenso. Você está se cobrando não errar, você está se cobrando fazer o jogo da tua vida, você está se cobrando
atingir o gol muito rápido, você está, enfim, a cobrança é exagerada e, portanto, as suas pernas estão muito tensas. Então, tensione esses dois dedos o máximo que você puder. Deixe esses dois dedos muito endurecidos, deixe esses dois dedos com os músculos muito tensos. E agora você vai alternadamente bater com os dois dedos, se alternando na palma da sua mão. O que você vai perceber? Você vai perceber que você fica lento, que você até consegue fazer esta tarefa, essa simples tarefa, mas que você faz com uma certa, um movimento rudimentar, ele não está fluido. Entretanto, agora, faz de conta que continuam sendo suas duas pernas e você está leve, você não está com medo, você não está se provando, você não está exigindo além do que você precisa, ou seja, você não está tensionando, você não está exigindo de você coisas além do que o seu sistema nervoso pode suportar. Então você relaxa. Agora então você tira a tensão desses dois dedos e faça alternadamente, bata alternadamente para ver o que acontece. Olha, o movimento fica muito rápido, fica muito fluido. Então quando eu tiro a tensão, quando eu tensiono, eu não consigo mexer minhas pernas adequadamente. E lógico que esses jogadores vão errar cada vez mais, porque é o que a gente chama de perna de pau. Não joga nada, então a tua tensão está influindo na capacidade do seu cerebelo, já está tudo lá dentro, a sua coordenação motora está, o que você sabe fazer. Quantos jogos você não jogou e que você jogou bem? Agora, lógico, que com essa aflição de exigir resultados, com essa aflição de não errar, não há corpo que faça uma boa apresentação. Ou você mesmo dentro de casa, você imagina que você está costurando, que você está fazendo, está montando aqueles aviões que você vem com uma pincinha para você colar a janelinha e etc. Então você imagine que nesse momento que você está fazendo isso, que você precisa de ter uma certa calma no músculo, não calmo demais, óbvio, mas uma certa tensão adequada, e você imagina o teu filho querendo ir para o parque, ou querendo ir para o shopping, ou reclamando, ou berrando, ou um filho se estapeando no outro. Você imagina como é que fica essa tua coordenação. Você tensiona, e quando você tensiona, você já não consegue fazer mais nada, a ponto de falar, pô, para vocês dois, eu não estou conseguindo fazer a minha tarefa, eu não estou conseguindo fazer isso, vocês estão me deixando nervoso. Por quê? A tensão perde a coordenação motora. Então é isso que está acontecendo. Agora, um desses meninos da seleção, o Neymar, estava mais adequado. Ele até que tentou, e tentou com uma certa maestria. Nós não podemos dizer que o Neymar estava nessa tensão, até porque craques não se tensionam demais e craques não se cobram quando erram. Muito pelo contrário, eles têm o coração em bom lugar. É uma outra avaliação que a gente faz dos craques. Mas teve uma pessoa, né, nesse jogo, e todo mundo sabe, não preciso eu até mostrar para você, que foi o Ochoa, goleiro da seleção mexicana. Esse goleiro da seleção mexicana é o que a gente pode dizer de motivação ideal. E por que ele estava na motivação ideal? Porque quando você está com uma motivação adequada, você intui jogadas, você fica tão hábil, você fica tão capaz, que você intui jogadas. Então quando o goleiro está no meio do gol e alguém chuta exatamente nele, você se questiona como que esse cara estava ali. Como que esse cara estava na frente de uma cabeçada do Neymar? Como que ele estava exatamente naquele momento? Porque quando a pessoa está tinindo de motivação, quando ela está preparada mentalmente, o seu sistema nervoso está bem calibrado, essas proezas acontecem como se fosse um milagre. O atleta com a motivação ideal, ele tem algumas características de sentir. E este livro fala sobre isso, né? Ausência de temor ao fracasso. Ele não tem temor, ele não tem emoções negativas. Aliás, ele está tão blindado de emoção que ele não pensa, ele só pensa na tática. Na técnica ele nem precisa pensar, porque ele está numa concentração tão adequada, está num estímulo tão adequado do sistema nervoso que ele não pensa para jogar. Ele só pensa na tática.
mas na coordenação motora, na técnica não, está fluida, está automatizado. Sem temor, aquilo flui, ninguém segura o cara. Bom, ele também tem uma concentração muito grande da atenção. Como ele está numa motivação muito adequada, a concentração dele alinha. E ele, então, ele fica com a visão do campo, ele não vê muito pessoas gritando, ele não vê muito a plateia. Ele está situado mais no campo. Ele tem um controle absoluto da situação, é como se ele, naquele momento, fosse um super-homem. Ele consegue fazer tudo o que ele sabe e mais alguma coisa, e muitas vezes ele nem entende como. E se você perguntar para ele, mas como que você conseguiu aquilo? Não sei, porque está além mesmo da capacidade. É uma concentração, é uma motivação tão adequada que você sai fora da explicação racional, você não explica. Outra coisa interessante também é que o tempo passa tão rápido para ele, que quando o juiz apita, ele acha estranho, a sensação é de que ele jogou somente 30 minutos, porque ele estava tão envolto naquela situação que era como se nem tivesse jogado, ou se tivesse jogado muito pouco. E ele tem expressões do tipo, não sei como aconteceu, uma obra de Deus, aquele dia era o meu dia. Ele tem esse tipo de argumentos, esse tipo de explicações para essa atuação dele. E tanto que o Ochoa diz o quê? Foi o melhor jogo da minha vida. E qual é o estímulo que talvez ele tivesse para tudo isso? Era estar desempregado. Quer dizer, era a última oportunidade que esse cara tinha de mostrar para o mundo que ele tinha qualidade. Então, talvez essa vontade tivesse tão calibrada que fez dele o grande herói do Brasil e México. Então, essa partida foi do goleiro. Agora, o Brasil só tem 2 comportamentos esperados para o jogo de Camarões. Como o Camarões está fora, é óbvio que não precisa mais essa tensão nos músculos. Isto vai diminuir. Então, ou diminui e fica no ideal, assim como o Ochoa ficou, e o Brasil vai jogar pela primeira vez nessa Copa com maestria e vai dar show de bola, ou, como não precisa muito esforço, como não precisa um grande desempenho, já que Camarões não está mais no páreo, então vai novamente voltar no estado de relaxamento. Eu espero que seja um treinamento de motivação ideal. Vamos aguardar. Sônia Romã, Psicocanal, e a gente se vê na próxima.